Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, mais uma vez, como dizia ontem o Padre Anísio, puxa a orelha, né, melhor dizendo, né, a orelha, chama a atenção dos mestres da lei e também dos fariseus por conta da hipocrisia deles. E qual era a hipocrisia? A hipocrisia era que eles falavam uma coisa, discursavam belamente, mas a vida deles não correspondiam àquilo que eles falavam. Havia uma dissonância, uma dicotomia entre aquilo que eles discursavam para com aquilo que eles viviam na prática. Esta é a grande chamada de atenção de Jesus. E nós também podemos correr o risco de, às vezes, viver um pouco dissonantes. Falamos algumas coisas, discursamos belamente sobre Jesus, mas não vivemos os seus mandamentos, não fazemos a sua vontade. Por quê? Porque carregamos dentro de nós a concupiscência. E a concupiscência é esta lei da gravidade, se assim eu posso dizer, que nos puxa para as coisas de baixo, para as coisas da terra, para aquilo que é mundano, para aquilo que é pecaminoso, tenta nos impedir com que nós busquemos as coisas do alto, como está na carta aos Colossenses. Então, há dentro de nós, na nossa constituição humana, fruto do pecado, e a concupiscência são as sequelas que ficaram do pecado em nós, mesmo que nós fomos lavados no batismo de todo o pecado, somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas ficaram sequelas, e essas sequelas são as concupiscências, ou a concupiscência que há em nós. Então, há uma contrariedade dentro de nós. Nós queremos fazer o bem, mas às vezes fazemos o mal. Paulo vai dizer o seguinte, vai dizer, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. Então, há essa contrariedade existencial. Então, nós temos que lutar contra essa contrariedade, se unir a Cristo, ao seu amor, à sua presença, ao seu coração, para que vamos nos afastando daquilo que é contrário à vontade de Deus e vamos nos aperfeiçoando naquilo que é o querer de Deus para a nossa vida. Isso é fundamental. E eu queria trazer um elemento, quando eu estudava o Evangelho de Mateus, na teologia, o meu professor falava algo que calou o meu coração. Ele dizia o seguinte, quando ele tratava das bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças apresentadas por São Mateus, no capítulo 5º, no belo discurso do Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha é dos capítulos 5º ao 7º, ali ele dizia que quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros de coração, este puro de coração significa não ter um coração duplicado. E aí ele explicava o que é ter um coração duplicado. É essa chamada de atenção que Jesus faz aos fariseus. Dizer uma coisa e fazer outra. Ter essa dicotomia, essa dissonância entre fé e vida. Não pode haver uma dissonância, uma dicotomia, mas sim uma unicidade. Ao invés de uma dissonância, uma consonância, não é? Uma harmonia entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós vivemos, não é? Então, nós precisamos nos analisar, olhar para dentro de nós. E veja como a igreja ela é sábia, ela sempre nos proporciona, no ato penitencial da Santa Missa, como também ao final do dia, quando nós rezamos a liturgia das horas, as completas, a igreja nos proporciona um momento de exame de consciência. Então, para quê? Para que nós olhemos como nós agimos ao longo do dia, como é que foi o nosso comportamento em todos os aspectos, não é? E aí eu trago um outro elemento, assim já vou finalizando. Quando nós pegamos a palavra bem fielmente ao grego, diz lá na carta aos Efésios o seguinte, tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Mas quando você vai pegar esse versículo bíblico
E olhar fielmente ao grego não é ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Embora ter os sentimentos de Cristo Jesus é nobre, não é? É grandioso, temos que buscar sim ter os sentimentos de Cristo. Mas no grego, bem fielmente, é ter os comportamentos de Cristo Jesus. E os comportamentos de Cristo Jesus correspondiam àquilo que ele falava, àquilo que ele pregava. Não é? Então, temos que fazer este exame de consciência, e aí vai exigir de nós conversão, mudança de mentalidade, metanoia. Né? Fazer com que nós vamos sendo consonantes com aquilo que professamos, com aquilo que cremos e com aquilo que nós vivemos. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a nós nos deixarmos ser moldados pela graça de Deus. E que, neste processo de conversão, que é a vida inteira, nós consigamos, quanto tanto possível, diminuir essa duplicidade que há dentro de nós. E assim cresçamos e busquemos a perfeição da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.